Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Oficina da Mente. Eu sou o Felipe Chaia e o que você vai assistir a seguir é um episódio gravado com uma pessoa que cedeu o seu tempo, trouxe as suas experiências para poder compartilhar isso com você. Então, convido você a desfrutar, aproveitar e, claro, aproveita já para se inscrever no canal da Oficina da Mente. E se você entender que este conteúdo conecta com algum conhecido, algum colega, alguém da sua família, por favor, compartilhe com essa pessoa. E, é claro, se inscreva no canal porque vem muita coisa pela frente. Aqui na Oficina da Mente você não encontrará apenas podcasts, mas você encontrará aulas, conteúdos que vão te ajudar a evoluir no seu negócio, conteúdos que vão fazer você evoluir na sua comunicação. Então convido você a estar aberto e acompanhar sempre o que tem de novidade por aqui. Não vou me alongar mais, fique com o episódio e a gente se vê por aí. Forte abraço, fique com o episódio. Cá estamos nós. Olha só, estamos com algumas figuras que estão voltando. Os bons filhos a casa tornam. E hoje, mais uma vez, um amigo, um cliente que eu tenho orgulho de falar que é um amigo, desenvolvemos um relacionamento, um cara da melhor qualidade. Pensa numa prosa boa. É que a gente ainda não tem a cervejinha para esse podcast aqui, mas se tivéssemos seria fantástico, seria incrível. Eu estou hoje aqui com o Sérgio Andreazzi. Ele possui mais de 36 anos de experiência na área comercial, com sólida atuação nos mercados nacional e internacional. Atualmente é diretor comercial na Pampili, marca de lifestyle infantil feminino, presente em mais de 43 países e com mais de 5 mil pontos de vendas no Brasil. Expert em gestão de equipes comercial, resultado e expansão de mercados. Sérgio liderou operações em empresas multinacionais e impulsionando o crescimento estratégico e implementando inovações que ampliaram a presença e a competitividade das marcas em que atuou. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao... É um prazerzaço ter você aqui, um cara que eu admiro e tenho o prazer de chamar de capitão. Depois vocês vão descobrir o porquê disso. Aí para mim é um prazer também esses dias entrar em contato comigo, o Felipe, fazendo um convite para a gente estar aqui batendo um papo. Quer dizer, Exatamente. assim, eu acho que a gente é um papo que vai ser um papo descontraído e a gente vai trocar algumas ideias e espero que vocês possam aproveitar um pouco dessa nossa troca de informação, né? A gente está no mercado há um tempinho e sempre alguma coisa a gente aprende. Quer dizer, sempre não, todos os dias estamos aprendendo. E aí essa troca de ideias, de informações, acho que pode ajudar um pouco. O comércio é um baita professor, né? Todos os dias ele dá uma rasteira e deixa a gente lá para cima também. Quer dizer, então ele te dá sempre, ele está sempre te motivando a estar inovando e buscando alternativas, porque não está fácil esse mercado. Mas estamos aí, né? O comércio é igual à vida. Ele nunca está te dando ou te tirando alguma coisa. Está sempre ensinando um negócio importante para você colocar em prática ou ser mais criativo, mais resiliente, mais flexível, mais alguma coisa. Então tem que estar atento aos sinais. A velocidade que as coisas acontecem hoje é uma coisa surreal. Então a gente está sempre aí buscando, na base da criatividade, está dando uma nova forma de estar encantando essas pessoas, né? A gente trabalha numa empresa onde ela tem um nicho muito bem definido, que é a menina, então isso já é, vamos dizer assim, é desafiador. É muito desafiador, mas a gente está sempre buscando e acredito que evoluindo com isso daí, né? Existe uma nova, vou chamar aqui de tendência, talvez essa não seja a melhor palavra para definir, mas existe um novo pilar, ou enfim, uma nova fase do marketing de modo geral, que eles chamam de movimento. Sim. Que é algo que acaba transcendendo mais do que o que a empresa diz sobre os 4 Ps do Kotler ou qualquer coisa do tipo. Que é algo que as pessoas se apropriam daquilo e ele acaba se tornando maior do que a própria empresa que criou. E eu vejo que a Pampili tem uma responsabilidade nesse lugar de criar esse movimento da menina. Fala-se muito do cor-de-rosar, da meninologia, da ciência que vocês têm de estudo disso tudo, para poder, no final das contas, entregar ali uma coisa que esteja coerente, conectada e faz sentido a um público que vocês tratam com tanto carinho. Faz sentido isso ser um movimento muito mais do que uma estratégia? Sim. Antigamente a gente montava estratégia de produto, hoje a gente está montando uma estratégia de encantamento dessa menina, né? Quer dizer, por si só nosso meio de enxergar tudo isso é estar mais próximo da menina encantando.
E o que está mostrando assim que a gente não pode ficar só ligado a produto, a gente tem que estar ligado a sentimentos, a emoções, aquilo que a marca transmite. Quer dizer, todos os momentos nós estamos aí estudando meios de fazer collabs para poder. Hoje o mundo está muito diversificado e a gente não consegue mais ficar preso a uma determinada cadeia de produto. A gente está evoluindo isso daí de tal maneira que está nos desafiando, né, a fazer algumas coisas que são improváveis, digamos assim, mas que estão sempre fazendo barulho nesse segmento nosso aí, né? Vocês têm uma estratégia sensacional. Recentemente agora consolidou-se uma, ou não sei se acabou, enfim, qual é o termo técnico para isso, mas que foi muito incrível, que foi com a Cacau Show. Sim. Vocês se juntaram ali com o Ale da Cacau Show, fizeram produtos muito, muito legais e trouxeram uma estratégia interessante para isso. Como que a gente imagina uma empresa que tem ali um nicho específico, atende a menina do 0 ao 18, pode ser mais, tá? A mulherada pode usar, porque os produtos realmente não têm essa história de idade. Mas um negócio bem específico, de repente, se junta com uma gigantesca do mercado, uma das maiores marcas, acho que é a maior marca de chocolate do mundo, não. De número de lojas, se eu não estiver enganado. E aí vocês criam uma collab com uma marca dessa. Como é que foi? Qual foi a estratégia por trás? Como é que foi trabalhar isso? Bom, primeiro que quando chegou isso para nós assim, era uma collab improvável, praticamente, né? Misturar calçado com chocolate. Mas o principal de tudo isso, a gente cuida muito isso na empresa, são os propósitos. Tanto o propósito da Pampilha, que é transformar o mundo em lugar para ser menina, melhor para ser menina, e também da própria Cacau Show, eles são muito ligados a crianças, tanto que eles estão evoluindo a parques temáticos. Eles agora recentemente abriram um parque temático em vários shoppings aí, Play Center, etc. Mas enfim, o propósito das empresas são muito próximos. Uhum. Como eu estava dizendo, a gente não pode só hoje pensar numa coisa ligado a números, a resultados financeiros, a volumes. Eles têm que estar ligados a um propósito que isso quer comunicar, que isso vai trazer de encantamento para o consumidor final, no nosso caso é a menina. Então começou com uma conversa da direção da empresa, com o diretor lá, com a esposa do Ale, no caso, e o propósito é muito próximo, né, de cuidar de crianças, cuidar das novas gerações. Isso daí foi evoluindo, virou produto, virou uma coisa que transcendeu a tudo que a gente podia imaginar. Como é que uma empresa de calçado vai fazer produto para uma empresa de chocolate? Mas deu um resultado muito legal para a marca, deu um resultado muito interessante para aquilo que a gente almeja, né, que é sempre estar mais próximo e encantando a nossa menina, né? A gente viu muitas collabs aparecendo nos últimos tempos, né? E não vou citar aqui outros nomes porque ficaria até deselegante, mas assim, dá resultado. As pessoas estão entendendo que as empresas que têm um propósito bem definido, elas querem se juntar para ser empresas do bem, para trazer alegria para as pessoas, para trazer encantamento, para trazer tudo de bom. É isso daí. Uma collab recente recente talvez não é recente, ela é que eu vi num podcast do João Adib, o dono lá, o CEO da CIMED, e com a Balafine. Cara, isso. Aquilo ali inclusive tem um podcast, eu não lembro com quem que ele faz esse podcast, depois consegui pesquisar aí, eu não sei se é no PrimoCast, enfim, não importa. Mas tem ele contando como é que foi. E foi um negócio assim, completamente acidental. Ele estava numa reunião. Isso. E aí parece que o cara que era eu não sei se era o dono, o diretor, enfim, alguém que era da Balafine, foi lá e foi cara de pau. Falou com ele, falou, tem não sei o quê, você tem um canal de venda, você não quer vender minha bala? É isso. E aí a coisa tornou-se que virou. Eu não tenho conhecimento dos números, mas eu sei que pelo que ele falou ali, foi um sucesso absoluto. A venda de um mês era equivalente à projeção de um ano. Um negócio desse, né? Basicamente. Mas a gente percebe assim, falando para o mundo dos negócios, onde a gente está batendo esse papo aqui, né? Aceleração de vendas e tal. Existe muita técnica na história, mas assim, invariavelmente essas coisas acontecem de uma maneira improvável. É através de relacionamento. São momentos que a coisa acontece e não dá para se explicar o porquê, mas elas acontecem. Mas é em cima disso, em cima de empresas que têm um propósito de crescimento, de engajamento, de trazer a coisa do bem, e não fica só atrelado a um planejamento
técnico e numérico, né? Então, é por isso que a coisa aconteceu, ficamos felizes, foi um momento que elevou o valor de sentimento da marca, fizemos um barulho legal e acho que a coisa só é o começo, tem muita coisa já na esteira Vocês gostaram da brincadeira. Das improbabilidades, digamos assim, mas que seja uma coisa que traga alegria para quem está nesse meio. Tem algumas coisas incríveis foram criadas dessa forma, né? Até inclusive foi uma palestra que eu dei para vocês, falava a gente falou de chocolate, o M&M foi um acidente, que ele foi criado na guerra, o absorvente feminino foi um acidente, a penicilina foi um acidente, eu acho que o raio-x também acabou sendo, a fita silver tape também foi um negócio ali que foi criado por uma necessidade, então tem esses movimentos são interessantes. Exatamente. Você lidera um time, que lidera outro time, que lidera um ponto de venda e o somatório desse sistema todo dão, sei lá, mais de 5.000 pontos de venda. É gente pra caramba no Brasil. Gente. É muita coisa, muita conexão. E você falou, né, independente da collab, do tamanho da empresa, e seja lá o que for, tudo parte do relacionamento. Conversávamos nos bastidores aqui sobre os desafios do representante. Então, eu queria te ouvir um pouco assim, a origem da representação é algo que, como eu falei, meu pai foi representante assim que chegou no Brasil, você ocupou essa cadeira, o seu filho ocupa essa cadeira, está no sangue de modo geral, eu vou casar com uma representante, então tem uma história por trás disso tudo. Então eu queria te ouvir um pouco como é que isso se coloca, talvez uma breve história disso, e o que você entende que é o futuro, se é que a gente pode querer dizer o futuro, né? Hoje é muito difícil fazer alguma previsão, dessa profissão tão antiga e tão importante para as empresas de modo geral, porque não dá para o representante simplesmente acabar. Sim. Eu acredito assim, a gente vê que a velocidade que as mudanças estão acontecendo, elas estão surtando muitas pessoas, né? Elas estão sendo muito rápidas. Mas eu acho que nunca vai terminar por completo o relacionamento. Primeiro que eu acho que a gente está no mercado há um bom tempo aí, né? Eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade da equipe, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que estou sempre instigando as pessoas a buscar conhecimento, participar de palestra, de congresso, porque por mais que você vá num congresso, ele é extenso, alguma coisa de lá você sai trazendo de informação. Então, primeiro ponto, as pessoas precisam se profissionalizar mais, buscar mais conhecimento, tá aí um monte de tecnologia nos ajudando, encurtando distâncias, mas a gente nunca pode deixar de ter, na outra ponta, a presença, quer seja física, quer seja num contato, quer seja através de alguma ferramenta, porque, como eu disse, essas collabs que nós estávamos falando, e alguns negócios acabam sendo quase que improváveis, mas eles só acontecem porque existe um tete-a-tete. Acho que não dá para abrir mão disso. Então, assim, tem que estar... Primeiro que a pessoa tem que querer, porque venda é uma arte, né? A gente tem que estar todo dia vamos falar assim, se estruturando, todo dia se reinventando. O vendedor que acha que ele sabe de tudo, já morreu, né? Esse já morreu. Mas, assim, tem muitos vendedores que conseguem se reinventar de uma maneira fantástica. Eu acho que, assim, a gente tem que estar muito atuante, tem muita ferramenta nova, inteligência artificial e tal, mas acho que a gente tem que trazer essa história da empatia. A gente tem que estar sempre presente fisicamente. Nós saímos de um evento agora, de uma feira de calçados. É tão gostoso que a gente encontra clientes de 20, 30 anos, a pessoa vem, te dá um abraço. Por mais que naquele momento você não esteja fazendo um negócio, mas você sabe que fez parte da vida dele e ele sabe que uma hora ou outra a gente voltará a fazer parte. E também a gente estreita mais esse relacionamento. Então, representante, ele não vai deixar de existir. A vida inteira, desde a época de Jesus Cristo, da Mesopotâmia já existia, né? Existia. Os a mercadores, forma que vai mudar. O conteúdo que precisa ser aprimorado. A forma, provavelmente já está mudando. A gente, ela não vai existir mais, tudo vai ser vendido pela internet. Não vai. A gente vê movimentos que são picos de novidades que as pessoas entram, mas daqui a pouco ela está voltando, ela quer voltar a entrar numa loja, ela quer voltar a ter relacionamento. Todo lugar que a gente vai, a gente percebe assim,
as pessoas um pouco mais de idade, elas querem ir na loja, às vezes nem para comprar, é para conversar com as pessoas. Tomar um café, tomar bater um papo. café. E mesmo que seja venda pela internet, tem que ter alguém indo vender para essa loja que eventualmente venda pela internet também. Exatamente. Então, a gente percebe assim que o que está mudando é a forma de vender e sempre vai ter alguém que vai vender alguma coisa para alguém e vai ter um outro alguém que vai transportar essa coisa para essa pessoa. Então, assim, tem umas áreas que a gente percebe que está tendo uma evolução fantástica, que é a logística. As empresas, eu estava conversando agora essa semana com as empresas de logística, eles estão reinventando. Antigamente queria transportar grandes volumes para poucos lugares. Mudou, agora pequenos volumes para um monte de lugar. Então, a distribuição é uma coisa que as empresas estão se reinventando, mas antes disso aconteceu a venda. Alguém chegou para alguém e vendeu. De forma eletrônica, de forma, enfim, de forma que for. Não importa. Mas a gente tem isso daí, né? Como premissa. Então, é a capacitação dessa equipe, buscar novas tecnologias, mas nunca deixar de ter aquilo que a gente fala que é a presença. Presença, principalmente a física, e a empatia com o cliente. Né? Quando você fala presença, acho que é importante ressaltar uma coisa também, que não é só estar lá. Sim. Eu tô aqui, mas tô aqui, tô mexendo no celular, eu tô olhando para outra coisa, e a pessoa tá só de corpo, a alma tá em outro lugar. Sim. Não adianta nada, né? A Tem que estar... gente que acho que é o lance da feira. Vocês estavam agora 3 dias em feira. A feira tem isso, não adianta estar na feira ali e estar viajando, No pensando celular, no brincando. celular, não adianta. A gente percebe assim que essa história da presença que nós estávamos falando, né? O cliente tem que perceber, isso é uma dica para os representantes, que você está lá para cuidar do negócio dele, sabe? Muitas vezes o pedido final de um produto que você está vendendo, ele é uma consequência. Mas se o cliente entender que você está levando uma proposta que vai trazer benefício para ele, para o negócio dele, nossa, isso se torna cada vez mais fácil esse relacionamento, sabe? Então, a gente tem que cuidar muito disso. Presença, mas é presença de corpo, mente e alma no negócio do cliente. Não é uma presença só de estar lá e oferecer um produto, um preço mais baixo e assim por diante. Né? A gente percebe que isso está mudando muito. As próprias, no nosso segmento de calçado, as próprias lojas estão buscando diversificar mais isso daí, porque eles já chegaram num estágio que, olha, não é só vender coisa barata, tem que vender aquilo que agrada o cliente final. Né? Então, é isso, se preparar, estudar muito a categoria de produto que você vende, você tem que se preparar nesse sentido, estudar, ver os diferenciais que você está oferecendo, entender como que é o processo do varejo desse cliente, entender as dificuldades que ele tem e tentar trazer soluções, serviços, e produto é consequência, produto é o final da história. Se você consegue ter essa empatia de deixar o teu cliente abrir o coração dele para você poder ajudá-lo, nossa, aí o negócio ele flui de uma maneira fantástica. Então a gente está falando aqui que o representante, o vendedor de maneira geral, ele precisa ter a presença de qualidade. Não é só estar presente de corpo ali, mas ele precisa estar presente de corpo e alma, como diz o ditado. Mas presente de corpo e alma, atento aos sinais, de fato, tendo uma paciência. Se eu puxar aqui um número mais ou menos aí nos últimos 5 anos, eu devo ter treinado uns 20 mil vendedores. E um adjetivo muito perto dos vendedores é uma impaciência, porque o vendedor ele é ativo por natureza, ele quer fazer, ele tem que ir. E aí talvez a paciência é uma coisa que tira a presença. Sim. Todas as vezes que você acaba perdendo a paciência, você sai do estado presente. E aí você citou uma coisa importante que é o cuidar do cliente. E esse cuidado eu acho que passa por isso. Estou presente, eu estou na loja, estou entendendo se o cara está com o PDV organizado, se ele está com estoque ok, se eu tenho enquanto fábrica alguma estratégia para poder ajustar um pouco uma venda de uma grade que está meio furada. Eu estou o tempo inteiro ali olhando, conversando com os vendedores da loja, conversando com o proprietário, com o comprador, com o gerente, com todo mundo. Isso é uma coisa que sempre funcionou e sempre vai funcionar, né? Sempre. Esse é o grande pulo do gato do representante, do vendedor. A gente percebe assim, quando a gente chega num lugar para conversar com um lojista e ele te dá mais que 5 ou 10 minutos para poder falar, porque hoje está tudo muito rápido, você percebe que ele está afim de te ouvir, ele está afim de que você traga alguma informação para ele. E é isso que eu percebo dessa impaciência, né? Muitos representantes, eles querem ir lá e vender o produto, virar as costas e deu, tchau. A gente tem que cuidar do pré-venda, da venda, da pós-venda, do sell-out. A gente tem que cuidar de tudo isso daí. Trazer informação, mesmo que você não esteja presente fisicamente na operação, que isso é impossível, mas você tem que
tá cuidando daquilo que está acontecendo. Aham. E aí sim, aí você tem abertura. Então, a gente tem visto assim ultimamente que o comércio, o varejo, de um modo geral, ele está começando a cansar de só ofertas, ofertas, ofertas. O que eu mais ouço no nosso segmento, dos lojistas, é que eles estão trabalhando de uma maneira mais científica, eles estão encolhendo, diminuindo a quantidade de empresas que eles estão comprando. Aham. Porque num determinado momento foi tanta oferta que eles abriram tanto leque que eles perceberam que o resultado dele está lá no estoque. Coisa furada, representante que não deu apoio, problema às vezes que dá num produto e não dá uma retaguarda, um retorno. Todos estão enxugando, todos estão vindo para uma coisa que fique assim. Eu preciso ter o produto para poder vender, mas o que vai me tocar esse negócio todo é o relacionamento que eu tenho com a empresa, com o representante, enfim, com a diretoria dessa empresa e assim por diante. Seria mais ou menos uma conta, fazer uma conta de padaria. Supondo que o lojista tem 1 milhão de estoque, ele pode ter 5 fornecedores e ele vai lidar com 5 representantes, é um pouco mais fácil. Sim, Mas ele decide ter 20 representantes. Acabou. Aí, acabou. se perde. cada um furar um pouquinho, ele olha para o estoque dele, ele está entubado com um monte de estoque ali que não anda, não resolve. E eu acho que essa, né, nos meus ali 20 anos de experiência no varejo, me mostrou que o segredo, a qualidade a saúde financeira da loja, ela mora no estoque. No estoque. Se você vacilar no estoque, um estoque desorganizado, um estoque que você não sabe o que tem, um monte de caixa fechada, você fala, o que tem atrás daquelas 3 pilhas de caixa? Acabou, aquilo ali é dinheiro parado, né? É tal do giro. Se o produto está dando giro, é onde o resultado aparece. Se não deu, a gente pega assim, por exemplo, né? Vamos mudar um pouco do segmento do calçado, senão parece que a gente só fala do calçado quando eu estou aqui, né? Pô, mas 36 anos de experiência tem que respeitar isso, não, né? Tem que aí respeitar. tudo bem, a gente pode voltar. Mas vamos dizer assim, ó, a parte de culinária, por exemplo, comida. Uhum. Invariavelmente, há uns tempos atrás, o que era estourado era a churrascaria, né? Você chegava lá, você tinha de tudo, comia de tudo. Hoje que todo mundo, eu percebo que as pessoas querem sair de casa para uma coisa focada. Olha, eu quero comer comida japonesa. Eu vou lá no restaurante que me traz aquilo, satisfação naquela Algumas comida. churrascarias, inclusive, tem um japonês. Exatamente, que até então não tinha. Então, quer dizer, você vai numa churrascaria, você não consegue comer tudo, com o japonês, a pasta, a carne. Uhum. Então, eu acho que assim, a segmentação é uma coisa muito forte. As empresas estão procurando, dentro do seu segmento, ser o melhor naquilo que ela consegue entregar. Né? Quando você quer entregar tudo, se você não entrega nada. Sim. E assim acontece com o representante. Então, quando ele tem um bom produto na mão, tal, ele precisa se aprofundar naquele produto, entender as estratégias da empresa, entender os benefícios que o produto traz para poder focar bem. E o próprio o comerciante, o varejista, ele está percebendo isso daí. Ele quer estar próximo de alguém que traga informação para ele, não traga só um monte de produtos e deu. Né? Então, é nesse ponto, a especialização de cada um, sem tirar a história da empatia, que eu acho que é onde a coisa amarra no final. Sem dúvida alguma. Eu acho que isso tenho certeza que isso é fundamental. Ele dá aula disso, então, né, mais do que nunca. Mas é o cara, de fato, entender e perceber, ter esse discernimento para falar, eventualmente, o representante chegou na loja e fala, não é um bom momento. Vou tirar meu carro aqui, vou puxar. Sim. Então, acho que essa Percepção. sutileza, você usou uma palavra aqui antes da gente começar a gravar, a importância do se destacar pela sutileza, pelo diferencial que você fala, tá, qual que é o nome dessa teoria? Cara, não tem. Não tem. É um negócio que... e aí eu queria fazer uma pergunta para você. O entendimento dessa sutileza, desse diferencial, talvez pelo intangível, aquilo que não tem forma, ou a gente não consegue dar a forma que a gente gostaria, como que isso acaba impactando na percepção do preço? Para o cara, assim, o caro ou barato, ele, claro que tem que ter um preço, que tenha mercado, que funcione e tal, mas o quanto que a gente poderia quebrar de objeção quando vai fazer uma visita, apresentar o seu produto ali, aqui ampliando para vários mercados. Sim. Da qualidade dessa intervenção que o vendedor, o representante, o comercial, de modo geral, faz, entendendo dessa diferenciação, para não chegar lá e falar assim, é tanto, quer, não quer, tchau e um abraço. Você falou uma palavra de mini analogia no começo. A gente sempre no nosso segmento, na empresa que eu trabalho, a gente faz uma pesquisa muito forte com o consumidor final. Então, a gente fala muito sobre encantamento, valor percebido. Aí que está o X da questão.
E às vezes o valor percebido é um valor financeiro um pouco acima do que se pratica no mercado em um determinado produto. Sim. Mas ele entrega algo mais. Aí que eu falo da especialização da equipe. Se a gente não tiver na cadeia a parte de criação para poder fazer um produto que entregue algo mais, que isso passe por um processo de capacitação e treinamento para que o vendedor seja esse elo de ligação para transmitir para o lojista, no caso, para falar para ele, olha, esse produto encanta a menina. Porque o lojista, muitas vezes, ele está preso a uma situação econômica. Certo? E ele tem mais um monte de coisa para olhar. Um monte mais de coisa para olhar. Se o funcionário está atrasado, se chegou, se não chegou, se vai chover, não vai chover. Aí que é o X da questão, de juntar toda essa parte da criação, do marketing, capacitar a equipe comercial para ele passar essa informação para o lojista, no caso do varejo nosso, para dizer para ele, olha, aposte nisso que vai encantar a menina. E aí sim que vai a história da empatia, do relacionamento, do tete a tete, porque o lojista tem que confiar naquele que está trazendo essa informação para ele. Então essa cadeia é uma linha muito tênue, né? Que a gente fala assim, olha, a diferença do remédio do veneno é a dose, né? Então a gente tem que fazer, enquanto a gente está liderando a equipe, fazer todo esse trabalho, estar próximo da área de criação, entender que aquilo realmente vai trazer um encantamento para o consumidor final, capacitar a equipe, trazer isso até aquele que vai apostar naquela situação para poder chegar no consumidor final e, opa, valeu a pena. Então, essa cadeia é uma cadeia importantíssima. A não ser que o indivíduo trabalhe com commodity, que aí não tem o que fazer, preço regulado pelo mercado, pela bolsa, seja lá o que for. Eu vou trazer uma fala do Kotler, já que eu citei ele aqui, né, um vídeo que eu assisti faz um tempo, e ele falava sobre... Perguntaram para ele qual que seria a nova definição do marketing. E eu acho que o que você está falando está super conectado com o que ele falou, que basicamente é a capacidade que o indivíduo, a organização, o sistema, seja lá quem for, tem de criar, comunicar e entregar valor para um público específico, que no caso é o lojista, com lucro. Então, criar, comunicar, entregar valor para um público específico com lucro. Se você tem um bom produto na mão, cabe a você observar os detalhes, os diferenciais, as vantagens, as características e contar a história que faz sentido para aquela pessoa que está ali, né? Essa equipe comercial ela tem que aprender a contar a história. Ela não pode pegar um produto na mão e sair vendendo produto. É isso que eu bato muito no nosso segmento, porque como eu não trabalho com commodity, apesar que mesmo em commodities existem os diferenciais, Exato. A gente trabalha com um produto que vem trazer sentimento, ainda mais que eu trabalho com crianças, né? O produto final nosso atende uma necessidade de criança, de menina ainda, que tem um glamour até um pouco maior do que menino, né? Menino é bola, chutar e etc. A menina não, a menina tem todo um encantamento. É o grande lance. A gente faz reuniões, faz encontros. Vocês mesmos participaram num determinado momento lá em 2022, foi fantástico, foi uma guinada ali para a nossa equipe comercial. O quanto a gente precisa que essa equipe entenda que existe um preparo para fazer tudo aquilo que foi desenhado, que foi passado por estilo, que materializou para poder chegar até o lojista que muitas vezes não tem toda a informação e conhecimento sobre aquilo, e explicar para ele que ele tem que apostar naquilo para poder chegar até ao consumidor final e ter esse encantamento. É fantástico isso daí. Esse é o desafio que eu tenho todos os dias, de fazer esse meio de campo, montar as estratégias para poder chegar lá no final. E contar a história é um negócio que acontece, eu dou isso na minha aula de storytelling há 100 mil anos. Há 100 mil anos que a gente transfere conhecimento de uma geração para outra por meio de histórias. E tem uma passagem que me marcou muito quando eu fui visitar a fábrica lá. Primeiro, o grau de dificuldade, de complexidade que é para fazer um pé de um tênisinho. Lembra que passa por mão de mais de 120 pessoas? 120 pessoas, a quantidade de peças, e para cada tamanho tem um pedaço daquela parte, não sei quantas partes que tem, não sei o quê. E aí uma das coisas que me marcou foi, você comentou, falou, os lacinhos, vou dar um exemplo aqui, os lacinhos dos nossos tênis não são colados, eles são costurados para a segurança da criança que vai usar. Aí você fala, cara, eu acho que costurar dá mais trabalho que colar. N vezes. E aí você fala, se você não contar essa história, o cara ali, o dono da loja, ele pegou o tênis A e o tênis da Pampilha. Ele fala, é igual. Só que se ele não souber da história, como que ele vai saber que esse é costurado e o outro é colado? Enfim, isso é uma coisa que me marcou, e eu acho que são essas coisas sutis que fazem parte
que o chat GPT não consegue fazer. Não. E a gente está percebendo assim também, Felipe, que o consumidor está cada vez mais assim, tem mais informação, né? E hoje eles têm buscado assim coisas que realmente tragam aquilo que é prometido, vamos dizer assim. Conforto, qualidade, sabe? Não é só visual, no nosso caso, que é um produto específico, que é o calçado. De um modo geral, assim, as pessoas já não estão querendo mais comprar o mais barato, elas estão começando a ser mais questionadoras em relação a isso. E aí vai dessa história, de contar a história para poder chegar lá e as pessoas entenderem que existe um valor percebido, um valor agregado naquilo, que vale a pena pagar. Né? Porque senão não existiam as grandes marcas, os produtos diferenciados, só venderia coisa barata e pronto. Então, O barato com pouca durabilidade. Você sabe que episódios recentes, vocês lembram qual foi o episódio do Fernando? Sei lá, 3 para trás, 2 para trás? Na minha conta aqui deve ser o 76 ou 77. Enfim, na tela está aparecendo depois para você olhar. Eu fiz o podcast mais extenso até hoje, nem com meu pai e com a minha mãe foi tão longo. O cara é um amigão, assim, a gente ficou amigo de graça. E ele é um alfaiate. E ele foi fazer um curso na Itália, a história tá lá, não vou ficar contando a história dele aqui, mas ele recebeu, vou chamar aqui de um presente, literalmente, assim, um presente da vida para ele estudar na Itália, na escola mais antiga de alfaiataria. E aí ele veio aqui para falar justamente disso. Falar, cara, eu não abro mão da qualidade. A minha roupa, ela é o feito à mão, literalmente. Você pega um terno, por exemplo, em qualquer loja, aqui não é nenhum demérito, é só questão de produtos diferentes. Ele tem uma placa colada, que é mais rápido. Ele falou, cara, eu faço ponto a ponto na mão. Só que é uma roupa feita para durar. Inclusive, no podcast, ele estava usando um blazer que ele foi expor num desfile em Roma, que ele foi convidado pela Academia Nazionale do Sartori, sei lá o quê. E aí ele estava com um blazer que ele fez, num tecido que ele ganhou de presente de um amigo, de um cliente, na verdade. E este amigo herdou o tecido do pai de uma indústria. A gente fez a conta, tinha 60 anos o tecido. O tecido era, tinha no mínimo 60 anos de idade. E você olhava para a roupa e falava, cara, perfeita, assim, não muda nada. Eu acho que é um pouco disso, claro que a gente está falando de uma indústria, 5 mil pontos de venda, etc. Mas é uma coisa que você falou no começo da conversa relacionada ao propósito. A você se manter conectado ao propósito. Uma coisa que eu trago constantemente aqui, a coerência de você fazer o que você fala e fazer o que fala, falar o que faz, Sim. sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é tão raro hoje em dia, pelo menos na minha percepção é difícil, sabe? E como é que você observa isso? O que você vê? Você é um cara que está no mercado, né? Que não só no calçado, mas vive ali não só numa bolha, em vários. Como é que você observa esse movimento do pessoas estarem conectadas pessoas, empresas, aos seus propósitos ou não? Ou o pessoal está se vendendo por pouco hoje? Eu vou pegar o exemplo da empresa que eu trabalho. Eu tive uma passagem de 10 anos, resolvi ir para o mercado novamente, fiquei 8 anos fora e fui resgatado, digamos assim, fui convidado a voltar para a empresa, estou há 3, 4 anos. Essa é uma história de 20 anos. E a gente percebe assim, quantas empresas no meu segmento que começam, expande, faz uma doideira, daí 2, 3 anos, some do mercado. Uhum. Porque eles deram como prioridade o produto final, enfim, o produto. Mas não tinha um propósito, não tem um propósito. A empresa que eu trabalho está há 37, 38 anos com propósito, menina, ser propósito de transformar o mundo lugar para ser melhor para ser menina. Já contei no outro podcast, porque foi feita uma pesquisa da ONU em 2000, acho que foi, que o Brasil era os piores lugares para se ser menina, vamos dizer assim, por toda a violência que existia. Então a empresa tem esse propósito e ela não abre mão disso. E o mercado é assim, né? Entra pandemia, sai pandemia, dólar vai a 5, a 6, volta para 3. E o mercado ele sempre está derrubando as empresas que têm uma visão econômica só para o negócio. Acho que o equilíbrio que faz isso acontecer, sabe? Você tem que ter uma empresa de resultado, sim, mas tem que estar com uma visão de cliente, mas a empresa tem que entregar aquilo que realmente ela vive, né? Você que esteve lá dentro agora, a gente fala muito disso. As pessoas que trabalham lá, na nossa equipe comercial, tem 15, 20, 30 anos.
Então, não é uma rotatividade, porque as pessoas trabalham numa empresa que dá satisfação. Problema todas as empresas têm. Sem dúvida E alguma. vão continuar tendo. Né? Ainda bem, porque senão a gente não evolui. Fica na mesmice e você acaba sendo engolido pelo mercado. Mas o propósito de estudo, sabe? A gente tem valores assim muito bem implícitos no nosso dia a dia. E não dá para abrir mão disso, porque a hora que você abrir, você vai atrás de resultados a curto prazo. Esse resultado a curto prazo a gente sabe como é que acontece. Quantas empresas nos setores, não só no nosso e outros, que assim, você vê nascendo, crescendo, explodindo e daqui a pouco do nada. O famoso embora. fogo de palha. Fogo de palha. Então, propósito de estudo. Quando você tiver um negócio, mesmo um representante, qual é o propósito de vida dele, sabe? O vendedor. Porque muitas vezes eles falam assim, você não tem o que fazer, vai ser vendedor, né? Já ouvi muito disso. Falei, gente, ser vendedor era uma arte. Eu estou agora mesmo na feira e eu trouxe a equipe de Beckley, né, que dá sustentação para a gente ali, né? As meninas que trabalham com a gente. Elas estão ali 3 dias, elas estão assim deslumbradas. Gente, quanta gente vocês atendem, quantos relacionamentos vocês têm. Elas estão fisicamente esgotadas. Mas elas estão assim adorando fazer o que elas estão fazendo. Porque elas estão entendendo a coisa do dia a dia. Porque, às vezes, dentro de uma empresa, você tem uma rotina que não consegue fazer você expandir tudo que a marca representa aqui fora, no nosso caso. E, para mim, então, esse é o que me motiva, sabe? De nunca estar fazendo todo dia a mesma coisa. Todo dia eu tenho alguma coisa para resolver, para tentar incentivar a equipe, para fazer a coisa acontecer. Porque se eu fosse trabalhar num lugar de uma rotina, aí eu já tinha desistido desse meu. Você e quase todo mundo que é do comercial. Né? A rotina é um negócio que... Uma vez a rotina ineficiente, né? Eles falam, eu quero um emprego. Vai procurar alguma coisa onde você presta um concurso, que você possa ter uma vida mais estável. Não que demérito quem presta um concurso, né? Mas ele sofre uma pressão diferente. A gente da área comercial, a gente está sempre devendo o cafezinho da manhã. Você acha que o comercial se energiza nesse lugar, né? Se não tiver pressão, ele na vida não tem muita graça. Se tiver pressão, não vai para lugar nenhum. Aí ele fica de boa, tranquilo. 2 coisas que enquanto você falava, eu pensei aqui. A primeira delas é que hoje é muito comum ouvir, assim, graças a Deus, que hoje é comum falar sobre essa história apesar dessa palavra estar em alguns lugares estranhos, mas do empoderamento feminino. E aí vê-se muitas mulheres, pessoas, e ainda bem que isso acontece, defendendo essas bandeiras. E a Pampilha é uma marca que fala disso há muito tempo. Eu até vou fazer uma pergunta aqui, onde que alguém que está aqui ouvindo a gente fala assim, onde é que eu vejo alguma coisa da Maria? Porque ela é a essência do negócio. Sim. Ali, e isso é de um valor que eu não sei nem... O coração da empresa. Exato. Que é uma coisa que já acontece há muito tempo. Tem algum lugar que alguém possa acompanhar ela? Porque acho que ela deveria ser assim, uma embaixadora dessa causa, tão bem que ela faz. Ela acaba se preservando um pouco, mas é um exemplo de vida. A gente tem o Instituto Terra do Rosa, né, que é um instituto que nós temos dentro da empresa que cuida de crianças os filhos de colaboradores. E aí tem pessoas que passaram por lá, que passaram a transição de 3 a 5 anos, de 5 a 8, e já foi menor aprendiz, hoje trabalham com a gente na empresa, ou estão até fora do país. Uhum. Então, é uma empresa familiar e eles têm uma descrição um pouco bem velada, né? Hoje está na moda, o CEO da empresa, o fundador, enfim, o inspirador, ser o cara protagonista. O protagonista, né? E ela prefere deixar o protagonismo para as meninas, né? A nossa comunicação, a gente tem muita assim, inclusão social, né? A gente sempre fala de um produto que nós lançamos há pouco tempo, que foi a inspiração de uma menina que tinha dificuldade visual, que ela tinha dificuldade de botar o produto no pé, que não sabia que era pé direito, pé esquerdo. Aí surgiu uma ideia, olha só, de fazer um sinal de direito e esquerdo nas solas. Então, todas as solas do nosso produto hoje, que são desenvolvidas, tem um sinal em braille no pé direito e pé esquerdo para as crianças poderem calçar. Quando a gente fala isso para um lojista, fala, é coisa tão simples, vocês conseguiram extrair isso de uma comunicação, de uma inclusão social que a gente está fazendo. Então, são coisas desse tipo que são pequenas para algumas pessoas, mas para quem tem essa dificuldade se torna um negócio grandioso. E aí que está a história. A Maria é o coração da empresa, é a mentora, é a pessoa que direciona, e a gente segue o trecho, né? Mas
as áreas são muito bem definidas mas estão muito unidas, né? Então a gente tem é gostoso trabalhar nesse segmento que a gente mexe com sentimento, né? Porque também eu não sei se eu conseguiria trabalhar com commodity, porque commodity você está preso à cotação do dólar, à cotação do não sei o quê. Você fica meio atado, né? Fica meio atado. E aí você Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não tem desafio. E a gente fala, eu estou no calçado há mais de 36 anos, né? 36 só área comercial, que a gente brinca para olha, a gente acabou cheirando cola quando era novo e não saiu mais desse vício, né? Então vamos nessa. Apesar que agora as colas não tem mais problema, que é a base d'água e tal. Mas lá atrás tinha. É outra cola, né? É outra cola, né? Mas verdadeiramente, a Maria é uma grande líder. Acho que é uma coisa certeza. assim. E seria bom até, sei lá, vai que nasce daqui uma ideia de ter ela poder inspirar isso de alguma forma, né? Acho que é um negócio importante. Convide-a. Maria, se você estiver vendo esse vídeo de alguma forma, você está mais que convidada, então vou estender isso para ela, depois a gente faz isso chegar nela. Tenho certeza que ela virá. E enquanto você falava, outra coisa, você falou, pô, né, qualquer coisa eu vou vender que vai dar certo. Eu tava jantando com uma amiga essa semana, e aí ela falou, pô, isso aqui não dá certo, né? Eu vou vender numa loja tal, eu vou ganhar não sei quanto mil por mês. Aí eu falei, o primeiro lado, eu fiquei mordido, eu falei, porra, tá desdenhando de vendas. Mas aí, depois, refletindo, eu pensei, falei, cara, olha só, vendas é tão magnífico que sempre funciona. Se você tratar direito, obviamente, né? Se você entrar lá, é meio preguiçoso, não quiser fazer tal, mas quem tem vontade, tem resultado. Com certeza. Fato, né? Fato. Sempre tem alguém, nunca chega nada na sua mão que não foi alguém que veio te vender. Olha só, nunca chega nada na mão da gente que não teve alguém no meio do caminho vendendo para alguém. Sempre tem um vendedor na equação de alguma forma. De um jeito ou do outro, as formas mudaram, pode ser via... Hoje é muito mais digital, muitas vezes, do que analógica, digamos assim, mas tem essa peça no meio do caminho. A gente estava falando das mudanças, né? Dos formatos, das vendas e tal, das logísticas, e eu acho que um grande avanço no Brasil foi eu não vou falar qualificação, porque eu não sei opinar, mas do aumento do last mile, né, da última milha, das possibilidades de entrega que tem hoje. Eu estava falando com um amigo esses dias, essa semana, ele estava no telefone, eles deviam ser 9, 10 horas da noite, já tinham passado das 10. E ele toca a campainha dele, ele, caramba, pô, o que aconteceu, né? Não é normal tocar a campainha 10 horas da noite. E era o cara de alguma compra que tinha feito, entregando o e-commerce depois das 10. Aí ele, assim, por um instante ele reclamou, aí eu falei, cara, calma. Não é, você comprou, você não teve que sair com o seu carro, não teve que fazer, está chegando na porta da sua casa. Pô, eu tô de cueca aqui. Eu falei, sim, entenda que o mundo está mudando. E se bobear, ele comprou poucos momentos, ou um dia antes, né? E está chegando na casa dele. E aí eu falei, cara, meu entendimento foi, os caras estão entregando esse horário porque não tem trânsito. Né? Então o cara gasta menos e faz um negócio mais rápido. Então, acho que são movimentos que fazem parte dessas mudanças todas na história. Né? Com certeza. A gente conversava, Sérgio, sobre quem são os nossos concorrentes. E tem uma questão, né? Eu citei isso no último podcast, inclusive. Tem um livro chamado Jogo Finito e o Jogo Infinito. O Jogo Finito, você sabe quem são os participantes, você sabe as regras, você sabe o que faz para ganhar, para perder, tipo um jogo de futebol. Sim. É bem claro. O Jogo Infinito, você não sabe quem são os participantes, as regras mudam a todo tempo. De repente entra uma pessoa, sai outro, mas o jogo permanece existindo e o trabalho dos jogadores é continuar jogando. Que paralelo que você faz dentro do seu segmento, dentro da sua empresa, observando que ela está mais de quase 40 anos dentro do mercado, que habilidades que são importantes para que a gente continue jogando o jogo e não saia dele? Essa adaptabilidade, não sei se esse é um nome que cabe. Voltando um pouco ao assunto, assim, a gente não sabe quem é a concorrência hoje, porque a gente está perdendo não está perdendo para o concorrente do mesmo segmento nosso. A gente está perdendo para um monte de setores. Está perdendo para o Tigrinho, por exemplo, que a gente comentou. A gente está perdendo, assim, hoje você sai, as pessoas estão querendo viver o momento, então você vê shows lotados, os restaurantes lotados, todo mundo viajando. Então, estão perdendo... Cada segmento está roubando um pouquinho dessa fatia do mercado de consumo. Aí, né?
o e-commerce, né, a venda digital. Eu estava comentando com você, até te mandei esse material. A gente vê uma reportagem essa semana de um shopping na China, que é um shopping enorme lá, que praticamente as lojas não têm movimento. 80% da venda é feito através da live e-commerce, né, da live de venda. As pessoas ficam olhando as pessoas movimentando dentro da loja, compram pela internet e recebem o produto em casa. Quer dizer, o cara monta um shopping, uma loja. Então, tudo está tirando um pouco. O que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais próximo do lojista para tentar fazer ele buscar alternativas dentro de cada lugar, porque o Brasil é um continente. Você está numa região que nem São Paulo, que ela sofre uma interferência maior de um e-commerce, que em algumas regiões, até mesmo por causa da distância logística e custo, o norte e o nordeste ainda não tem tanta interferência, ou menor do que daqui. Você percebe que tem N situações. Então, acho que em cada local a gente tem que entender a mudança, a pensar globalmente e agir localmente. Isso daí sempre se falava, né? Mas tem que entender da necessidade local e adaptar aquilo que você tem para aquilo porque o cliente necessita. Então, não tem uma receita só. Agora, o que a gente está percebendo é que a mudança está muito rápida e o lojista precisa entender o que ele fez há pouco tempo atrás já não vai valer. E aí todo mundo tem que estar nessa cadeia. Hoje não é um negócio de comprar e vender. Hoje a cadeia vem desde a criação até chegar no ponto final, que é o consumidor. Todo mundo tem que estar junto. A gente falava de que antigamente fazia-se projeções para 5 anos e tal. Se acertar 5 meses hoje já está maravilhoso, feliz, né? Cara. A gente fala de números para projeção para daqui a um ano e tal, mas todo mês você está tendo que mudar a rota de estratégia para poder alcançar o objetivo. Tem meses que você vai muito bem, o outro nem tanto. Então é isso. Eu acho que essa velocidade que as coisas estão acontecendo, mas a energia que a gente coloca e vamos falar assim, a concentração que a gente coloca naquele negócio é o que vai fazer a diferença. Porque se fazer um planejamento a longo prazo, esquece. Isso daí não está virando mais nada. Quer dizer, não estamos conseguindo atingir os objetivos, né? É por aí. Ô Sérgio, caminhando para a nossa reta final aqui, a gente é amigo fora dos microfones também. Sim. Eu já tive o prazer de sentar na sua garagem ou de algum amigo seu ali em Birigui e degustar uma belíssima cerveja gelada com um dos melhores, eu como um bom árabe, como um dos melhores movimentos sociais que existem, que é amigos se juntam e cada um traz o seu prato. Isso para mim é uma das coisas. Existe isso há 100 mil anos e tomara que continue existindo há muito mais tempo, para daqui muito mais tempo. E uma coisa que eu admiro em você, cara, é a capacidade que você tem de, mesmo sob pressão, porque, poxa, é uma líder do mercado, é um segmento duro, não é fácil, sim, dólar, oscilações, desafios, um monte de coisa, mas você está lá, você vai pescar, você está com a turma, você não abre mão da qualidade de vida. Muito se fala sobre o equilíbrio, mas eu acho que o equilíbrio ele é frágil, porque o equilíbrio ele bate um vento, você desequilibrou, caiu para um lado, caiu para o outro, você se lascou. E eu gosto de usar a palavra harmonia. A harmonia é muito mais forte, muito mais sólida do que um equilíbrio, porque a harmonia é uma orquestra tocando de maneira vigorosa em harmonia. Como é que você faz? E aqui vem assim, é quase que uma mensagem que você deixa, porque, cara, é muito comum grandes diretores, diretoras de empresa com desafios, aí vem burnout, vem estresse, vem perde a saúde, abre mão de um monte de coisa. Como é que você faz para continuar levando esse estilo de vida que faz um bem danado e com os amigos, com a família próxima, sempre? Que você... Se é que tem uma mágica para isso, de repente? Acho que assim, primeiro que você traz das suas origens, né? Eu, graças a Deus, tive uma família fantástica, pais, mães, sogros, sogra, enfim, família. Estou casado há 36 anos, então, significa que a gente tem uma família que seguiu um ritmo legal. 2 filhos maravilhosos e tal. Mas acho que é assim, primeiro, cultivar boas amizades. Primeiro de tudo, né? Ter assim, em quem você acredita que te traz energia, que é um ser supremo, Deus, né? A gente sempre fala isso, toda vez, agradecer a Deus, tá? Mas, a gente tem que acreditar que algo superior nos traz a energia suficiente para tocar. Nos tornar humildes. Saúde, gente. Eu não abro mão da saúde física, principalmente. Eu sou uma pessoa que
Por incrível que pareça, eu faço academia 5 vezes por semana, com os joelhinhos todo estourado, mas eu consigo fazer das 6 às 7 da manhã, que eu não tenho compromisso nesse horário, quando eu estou... E até mesmo porque em Birigui não está tão quente, né? Eu faço das 6 às 7, natação e tal. Mas eu nunca abri mão dos meus relacionamentos, das amizades, porque eu acho que é isso que me traz energia, me traz network, me traz relacionamento para eu conseguir evoluir. Eu nunca fui uma pessoa que tive assim... eu nunca fui um estudioso, eu nunca fui uma pessoa de muita leitura, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui muito ativo em relacionamentos. Então, a gente tem período assim, a gente tem que se dedicar à empresa. Eu toco uma empresa de mais de 1.000 colaboradores, a gente tem negócio em mais de 40 países do mundo, a gente está abrindo lojas fora do país, cuidando do mercado nacional, abertura de franquia. É uma loucura, a cabeça da gente fica assim, mas tem um momento que você tem que parar. Desliga, relacionamento com outras pessoas. Eu não abro mão disso, eu não abro mão da minha saúde física e mental. Porque se a gente uma hora começa a entrar em um estresse e está atrás de remédio, já está atrás disso, daquilo, aí você não tem capacidade de resiliência, você não tem capacidade de mudança, você não tem capacidade de nada. A gente tenta fazer o melhor para alcançar o melhor resultado. A gente sempre alcança? Não. Mas eu sei que assim... Talvez eu não consiga atingir o resultado, mas eu fiz o meu melhor. E aí, eu sempre tento trazer a equipe com essa coisa da leveza. Eu sou uma pessoa que consigo sempre, no meio de uma coisa difícil, trazer uma piadinha para poder quebrar o gelo. É verdade, é verdade. De fazer a coisa não ficar tão assim, difícil, né? Porque a gente tem compromissos com a empresa, com os resultados. Mas a gente não pode pensar que isso daí é tudo na vida. A vida a gente tem que ter o bendito do equilíbrio de corpo, mente e alma. Cara, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar na minha parte espiritual, eu tenho que pensar no meu corpo físico e tenho que pensar nos meus relacionamentos. Quer seja com a empresa, quer seja com o cliente, quer seja com as pessoas com quem eu convivo. E acho que está o equilíbrio. Homeostase, que é o equilíbrio de tudo isso daí. Essa é a palavra que me sem dúvida alguma, cara. É sensacional isso. Eu acredito que um dos maiores atos de amor é você se cuidar primeiro para poder cuidar dos outros, né? Sim. E você fala, poxa, eu toco uma companhia com 1.000 pessoas, são 1.000 famílias diretamente impactadas e muito mais outras indiretamente. Com certeza. E aí você é um cara que em algum momento para e fala assim, peraí que eu preciso cuidar de mim, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você, né? Com certeza. Muito pelo contrário. Sérgio, resolve aqui. A minha esposa sempre fala, eu quero, minha filha, né, fala, na outra vida eu quero nascer com a tua autoestima. Aí eu falo, se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? A minha mãe gostava, eu sei que acho que vocês gostam em algum momento, tal, mas eu tenho que gostar mais do que todo mundo, entendeu? Senão eu tô morto, eu tô quebrado, né? Então é por aí. E para quem fala assim, não tenho tempo? Tempo a gente... O que a gente faz da meia-noite às 6? Tá aí um tempo, né? Não, mas acho que assim, a gente arruma o tempo. Talvez não na frequência que a gente quer. A gente na área comercial tem assim... as nossas agendas são malucas, viagens daqui para cá, viagens para todo quanto é lado. Mas você tem que uma hora parar. Eu não abro mão. Em determinado momento eu já fiz minha agenda para o próximo ano, que eu vou ter um momento que eu vou ter uma pescaria no mês X. Não abro mão. Outro dia teve uma reunião, eu não posso, eu vou estar pescando. A diretora da empresa falou, vocês podem fazer reunião, eu vou estar pescando. Né? Não que eu sou pescador, eu sou uma pessoa que quero desligar, eu quero jogar o celular na parede nessa semana. Eu estarei pescando e não tem sinal lá. Não tem sinal, no meio do rio, fora daqui. Mas é isso, a gente tem que ter esse equilíbrio que muitas vezes as pessoas não conseguem. E aí você vê pessoas entrando numa depressão, enfim, outras drogas que acabam levando a tantas fatalidades aí, né? E gente jovem, né? Tem uma passagem que eu sei que de repente vocês vão cortar, né? Mas assim, outro dia eu estava numa reunião e acho que eu comentei com você há pouco, né? Que as pessoas, as gerações nossas passadas, elas tinham tempo e não tinham conhecimento. Uhum. E agora elas têm conhecimento e não vão ter tempo. Eu não sei, é que nós estamos dando uma velocidade tão grande para as coisas que eu não concordo muito com isso. Acho que toda geração teve seu tempo de tentar fazer o melhor, de tentar crescer e tal. O Romário, com 40 e poucos anos, num Campeonato Brasileiro da vida aí atrás, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pô, com 42 anos, a molecada hoje se matando, correndo. O que ele fazia? Com a vivência da experiência dele, ele sabia se colocar dentro de um espaço do campo que ele chegava lá e metia gol.
todo mundo achava que ele estava acabado, deixava ele meio livre lá, ele pau, né? Então, assim, é uma... Corta depois, tá? Mas é uma paródiazinha assim, Não, tá? vai ficar, porque, pô, essa é Não, uma baita lição. não, é uma paródia assim, porra, não é só energia, não é só força. É isso. É o equilíbrio da força com a experiência que a gente tem, com a vivência, de trazer as pessoas para o seu lado. Eu estou trabalhando com um time de meninas ali. Na empresa que eu trabalho, 80% das pessoas são mulheres. Quer dizer, olha o desafio que eu tenho, né? Eu estou com uma gurizada nova que eu estou trazendo, eu tenho desafios. Às vezes eu vou para uma convenção falando, é duro ficar ali num podcast não, numa reunião virtual. Eu desafio elas saem lá, fazem um vídeos, tal, fica uma delícia. Então, acho que assim, é disso também, do líder não achar que ele é o líder, que é a pessoa que tem que mandar em tudo. Tem uma pessoa que falava para mim, olha, as coisas têm que estar sob controle, mas você não precisa estar no controle. Exatamente. Se você trouxer a equipe para o teu lado, eu acho que isso daí é um bom caminho para ser. Eu acho que a reflexão um pouco disso que você falou, né, até trazendo essa história toda da experiência, né, o exemplo do Romário e tal, que faz sentido. Velocidade é importante, mas em excesso você perde tração. Exato. Conhecimento é importante, mas em excesso fica pesado. Tem até um termo que fala da obesidade mental. O cara fica lá absorvendo conteúdo, quando chega uma hora não consegue sair. A cabeça fica tão pesada que desequilibra e se perde. Então, acho que essa harmonia dessa história toda, com certeza esse é um caminho. Eu tenho que cuidar da saúde, mas também não vou virar o Mr. Olímpia. Eu tenho que estudar, mas também não vou ser o PhD em Harvard, não sei o quê, e aí eu esqueci o resto. Pô, eu tenho que ter velocidade, mas não preciso virar o Usain Bolt. Então eu vou arquitetando essa engenharia, esse equilíbrio, essa harmonia, para que as coisas de fato e o tempo aconteçam. vai ensinando a gente a fazer isso de uma maneira mais tranquila, né? E o mais importante, sendo feliz, né? Com certeza. Porque se isso tudo que a gente falou chegar no final do dia, do mês, da semana, do ano, e você tá lá triste, cara, para porque tá errado. A gente na área comercial sempre se cobra, né? A gente sempre acha que podia fazer algo mais. Porque não tem passado, né? Então você sempre tá olhando para frente. Eu nunca vi. A gente no Brasil tem mentalidade que todo ano tem que crescer 10%. É um número que veio na cabeça, assim. Tem que crescer 10%. Mas por quê? Onde está escrito isso? Mas é assim, é o desafio que a gente tem que traçar todo ano. E é desse jeito que eu vivo. Eu vivo cada planejado, sim, bem articulado, mas eu tento sempre manter esse equilíbrio meu, físico, mental e espiritual. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho saúde para poder tocar o negócio. Sérgio, reta final aqui. Se você pudesse dar uma mensagem para quem é de uma área comercial, pode ser do calçado ou de qualquer outro lugar, é da área comercial, você fala assim, cara, para 2025 você não pode deixar de ter esse equilíbrio. Ter o equilíbrio. Porque se você não tiver saúde, como eu estava dizendo, a velocidade que as coisas mudam hoje em dia é muito rápida. E praticamente, por mais que você planeje um ano bonitinho, planilha, pode ter certeza que daqui 2 meses você vai ter que repensar esse planejamento. Então, se você não tiver esse equilíbrio, estiver atento ao que acontece no mundo, você não consegue ter velocidade para fazer mudanças que são necessárias. Mudanças são feitas quase todo dia. Então, se você não tiver essa saúde mental, física e espiritual, você não consegue trazer as pessoas para te ajudar com criatividade, achar novos caminhos. Então, para mim, a palavra de ordem é equilíbrio, né? Pode ser mais jovem ou mais idoso, a gente percebe que se você não tivesse esse equilíbrio que eu tenho falado, você não consegue fazer nada. Planejamento, para mim, planejamento é só para você saber no final dessa hora o quanto você errou. Ou para cima ou para baixo. É difícil acertar 100%. O que você está falando basicamente é a essência do PDCA. Eu planejo, eu faço, eu dou uma checada e eu atuo em cima do que eu percebi. Aí eu evoluo. E aí eu planejo, eu vou fazer, eu vou checar e eu atuo em cima. E aí eu vou evoluindo constantemente. Acho que esse é o segredo se é que é um dos segredos, né? Uma essência da mas evolução. É o PDCA puro. De uma maneira lúdica, mas é um PDCA puro, né? Então, constantemente. Todo mundo deveria ser responsável pelo seu próprio PDCA, da sua companhia, da sua família, do seu cliente, quase. Exatamente. É isso. Bom demais. Cara, sempre uma delícia a conversa com você eu aqui. acho que as câmeras assim inibem um pouquinho a gente, porque a gente costuma falar um pouquinho mais de besteira, né? Mas assim, besteira assim, no bom sentido, contar algumas piadas, mas acho que é sempre bom bater um papo contigo, a gente tem um relacionamento de não longa data, mas é muito intenso toda vez que a gente está junto, né? E fico feliz com o convite, né? Espero ter podido passar alguma experiência, alguma vivência
para quem estiver assistindo, quem for o louco de estar assistindo esse podcast, né? Louco no bom sentido, mas acho que a gente sempre tem que viver a vida de uma maneira mais feliz, alegre, sabe? E não adianta você trazer essa parte difícil que o dia a dia às vezes nos leva. Vamos trazer alegria, vamos viver bem, viver em fraternidade com a cabeça, com a mente, com os amigos, e vamos tocar a vida, né? É isso. Eu falo muito sobre modelagem em alguns treinamentos e eu fico aqui. O modelagem é muito mais do que copiar o que o outro faz. Você faz o que a outra pessoa faz. Não, é você entender o porquê e o como ela faz. Então, que quem chegou aqui até agora possa se inspirar. É um herói. É um herói, além de ser um herói, possa se inspirar e modelar o seu estilo de liderança, de vida, de gestão, de pensamento, porque tem uma importância. Alguém que faz a mesma coisa há 36 anos tem que ser respeitado. Não importa. Eu sei que você vai falar que não, mas então, se você chegou até aqui, observe isso e modele da forma que você... E quem quiser bater um papo comigo, tem aí o LinkedIn, que acho que vai ser colocado aí embaixo. Tal. Cara, eu estou sempre à disposição. Na medida do possível, a gente vai trocando figurinha. Eu acho legal. Eu sempre estou aberto assim, em novos relacionamentos. Eu sou curioso de outras áreas, de outros segmentos. Então, acho que essa troca de energia, de informação, ela é sempre benéfica, né? O network, para mim, é uma coisa que faz a gente sempre estar um passo à frente. Eu acabo de ter uma ideia aqui. Eu vou lançar o desafio no ar. Se você achar que, de alguma forma, você participaria de um bate-papo com a gente sem as câmeras, num bate-papo no analógico, não no digital. Então, no papo sobre vendas analógicas, se você achar que sim, manda uma mensagem para a gente. Manda uma mensagem para mim no @FelipeChaia, que a gente dá um jeito de arquitetar A gente essa história dia toda. Hora e vamos tomar com cervejinha, lógico, né? Sem dúvida. Aí a gente bate um papo. Sem dúvida. Tá bom? É isso. Sérgio, muitíssimo obrigado Eu pela que agradeço presença. Sempre uma honra. O convite, e vou estar sempre à disposição aí, na medida do possível. Se vier no próximo, você vai pedir música no Fantástico aqui. Essa piada é muito de tiozão, né? Você que chegou aqui até agora sim é a hora de você dar a sua curtida, porque quer dizer que a sua curtida é genuína. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Se estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, dê as 5 estrelas, siga, acompanhe. E, por favor, compartilhe este episódio com alguém que é da área de vendas, que tem vontade de ir para a área de vendas, que duvidou que você ia dar certo em vendas. Você pode mandar esse episódio para essa pessoa. Mais um episódio para conta. Tamo junto. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.